Eles viveram no final do período Cretáceo, cerca de 85,8 a 70,6 milhões de anos atrás. Mas não foi até 1993 que o Velociraptor se tornou mundialmente famoso quando teve seu papel de destaque no filme Jurassic Park. Embora, como veremos mais tarde, essa representação do filme não seja exatamente precisa, o Velociraptor é tão interessante na vida real quanto foi retratado no filme. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa história, caçador. Desde as primeiras descobertas até os famosos fósseis de Velociraptor. O primeiro fóssil conhecido de Velociraptor foi descoberto em 11 de agosto de 1923 no deserto de Gobi, em uma expedição do Museu Americano de História Natural. O deserto de Gobi está localizado no sul da Mongólia e em áreas do norte da China. Na época, este era um dos lugares mais remotos da Terra, acessível apenas por veículos e cavalos confiáveis, mas era rico em potenciais descobertas de fósseis de dinossauros. Roy Chapman Andrews liderou a expedição para uma área do deserto chamada Diadocta. Andrews era conhecido por suas aventuras ousadas, e algumas pessoas acreditam que ele foi a inspiração para Indiana Jones. Ele liderou expedições para o deserto de Gobi na Mongólia de 1921 a 1930. Sua equipe fez muitas descobertas significativas, incluindo o primeiro ninho de ovos de dinossauro a ser encontrado em 1923. E como você deve ter adivinhado, nessas expedições o Velociraptor foi descoberto. Na sujeira e poeira, um membro da equipe de Andrew, Peter Kaizen, encontrou uma garra impressionante ao lado de um crânio completo, embora esmagado, com cerca de 176 milímetros de comprimento. Embora saibamos agora que essa garra de aparência feroz vem de um pé de Velociraptor, na época, Henry Fairfield Osborn, o presidente do Museu Americano de História Natural, publicou desenhos em 1924, supondo que isso era uma garra, e nomeou o espécime de Velociraptor mongoliensis, que se traduz aproximadamente para ladrão veloz da Mongólia, ou saqueador rápido. O mundo foi apresentado ao Velociraptor. Bem, quase. Osborn originalmente nomeou a descoberta do dinossauro Oviraptor judactar, quando ele escreveu sobre a descoberta nas notícias. No entanto, ele nunca usou esse nome em uma revista científica e Velociraptor rapidamente se tornou o nome oficial para essa criatura. Henry Fairfield Osborn reconheceu que esse dinossauro teria sido um predador rápido, daí o nome que ele escolheu para ele, que é uma combinação de duas palavras latinas, velox, que significa rápido ou veloz, e raptor, que significa ladrão ou saqueador. A política impediu novas expedições americanas à Mongólia alguns anos depois, quando uma revolução comunista derrubou o governo mongol. Com a ajuda de aliados da União Soviética e da Polônia, pesquisadores mongóis retornaram ao local do fóssil, onde Kaizen descobriu a garra do raptor repetidamente. Eventualmente, eles encontraram um dos fósseis de Velociraptor mais famosos já descobertos, e um que vamos abordar mais tarde neste vídeo. Em 1971, um Velociraptor foi pego lutando com um Protoceratops, fossilizado em combate pela eternidade. Há duas espécies conhecidas de Velociraptor. Velociraptor mongoliensis, este espécime descoberto no deserto de Gobi em 1923, e o Velociraptor osmolski, identificado em 2008. As duas espécies são muito parecidas.
O Velociraptor osmolsky foi descoberto em outra parte do deserto de Gobi, chamada Formação Bayan-Mandahu. Uma paleontóloga polonesa chamada Halska Osmolska é a inspiração para o nome deste novo espécime, mas foi classificado e identificado por outro paleontólogo chamado Pascal Godefroy. Embora não tão famosas quanto as expedições do Museu Americano de História Natural na década de 1920, as expedições polaco-mongólicas realizadas por Halska Osmolska e sua equipe de 1965 a 1970 encontraram descobertas significativas que ajudaram a compreender os dinossauros atualmente. A própria Osmolska esteve envolvida na primeira descrição de dinossauros como o Deinocheirus, Bacaceratops e o Barsboldia. Então, quais são as diferenças entre as duas espécies? Existem muitas semelhanças entre os dois. Por exemplo, ambas as espécies têm um grande buraco em forma de lágrima no crânio. Mas a equipe de Godefroy encontrou diferenças suficientes entre o Velociraptor mongoliensis e o Velociraptor osmolsky para classificar este último como uma nova espécie. Por exemplo, existem diferenças na serrilhação e estrutura dos dentes. Encontrar uma nova espécie traz perguntas para paleontólogos e pesquisadores que ainda são questionadas hoje. Por que duas espécies diferentes se desenvolveram? Uma linha de especulação é a pequena diferença na vida vegetal entre as formações de Bayan-Mandahu e Jadokta. Alguns teorizam que as duas espécies viveram ao mesmo tempo, mas foram separadas por algum tipo de barreira geográfica, mas essa não é uma teoria amplamente aceita. O Velociraptor era um pequeno terópode, o tipo de dinossauro que caminha em duas patas e tem membros com 3 dedos. Ele tinha cerca de 1,80 m de comprimento, aproximadamente 1,75 m, e ficava a meio metro de altura, cerca de 45 centímetros, tamanhos semelhantes a um peru grande ou a um coiote, e cerca de 1/3 da altura do adulto médio atual. Eles eram uma criatura leve, pesando entre 7 e 15 kg. Mas coisas poderosas podem vir em pequenos pacotes. O Velociraptor tinha mãos e pés com garras. As 3 garras em suas mãos eram grandes e flexíveis. Eles caminhavam em 2 dedos, mantendo o segundo dedo, uma longa garra, no ar, garantindo que estava afiada o suficiente para restringir a presa de forma eficaz. Isto foi descoberto ao olhar para as pegadas preservadas de Velociraptors e seus parentes. Não há marcas feitas pela garra do meio. Esta longa garra poderia crescer até 6,5 cm, tornando-a uma ótima arma. Isso não era para eviscerar outros dinossauros, e não há nenhuma evidência do famoso toque de dedo nas cenas tensas da cozinha em Jurassic Park. Desculpe decepcionar. A garra era afiada apenas na ponta, então cortar a presa teria sido complicado de fazer. O Dr. David Button esclareceu que essa garra teria sido usada para esfaquear e impedir que a presa escapasse. Ele disse ao Museu de História Natural que se você olhar para a garra, ela se parece exatamente com a garra de uma águia, que é usada para agarrar a presa e prendê-la. O Velociraptor provavelmente usava sua garra em forma de foice para ferir, subjugar e agarrar sua presa antes de abatê-la com suas mandíbulas. O Dr. Button esclarece que, mesmo que o Velociraptor não estivesse correndo por aí eviscerando presas, não teria sido particularmente agradável encontrá-lo. O Velociraptor tinha muitos dentes afiados e pontiagudos em suas mandíbulas superior e inferior, mas não tinha um bico como alguns dinossauros.
Os dentes tinham uma serrilhação intimidadora, com bordas afiadas em cada dente individual e aumentando em intensidade da frente da boca para trás. Para manter seus dentes afiados, eles eram substituídos ao longo da vida de um Velociraptor, similar a um Tyrannosaurus Rex. Os dentes do Velociraptor também se curvavam para trás, o que era conveniente para agarrar a presa e impedir que ela escapasse. Suas mandíbulas estreitas e estrutura pequena nos dizem que o Velociraptor geralmente optava por presas menores, mas seus dentes não deixam dúvidas de que este era um carnívoro. O crânio em forma de caixa do Velociraptor era bastante grande para o seu tamanho, cerca de 23 centímetros ou 9,1 polegadas. Ele tinha um focinho longo e estreito, que compunha cerca de 60% de todo o seu crânio. Um focinho esguio é útil para capturar presas rápidas, pois o Velociraptor podia dar mordidas rápidas e vigorosas. O Velociraptor é famoso por sua inteligência, até aprendendo a abrir portas de acordo com o Jurassic Park, mas provavelmente estava no mesmo nível de um gato ou cachorro médio. O que quer dizer, era bastante inteligente, mas talvez não mais inteligente do que golfinhos, mas não mais inteligente do que primatas, como um paleontólogo fictício afirma em Jurassic Park 3, lançado em 2001. Essa estimativa é baseada em algo chamado quociente de encefalização, ou seja, a comparação do tamanho do cérebro com o corpo, que pode ajudar a determinar quão inteligente um animal é. De acordo com o Museu de História Natural, o tamanho do cérebro do Velociraptor, em comparação com seu corpo, era alto em comparação com outros animais, incluindo outros dinossauros da época. Há algumas sugestões de que este dinossauro era noturno, graças a um anel esclerótico grande, que é um anel de osso encontrado dentro da cavidade ocular que suporta o olho. Aqueles que vivem ou caçam à noite têm buracos maiores no meio do anel esclerótico, o que significa que a maior quantidade possível de luz pode entrar no olho. Os pesquisadores Lars Schmitz e Ryosuke Motani usaram uma amostra de crânios para descobrir quando os dinossauros estavam ativos. De acordo com seus resultados, dinossauros predadores como o Velociraptor e o Microraptor eram principalmente noturnais. Algumas exceções em seu estudo foram determinadas como catemerais, o que significa que estavam ativos em curtos períodos durante o dia. Essa teoria é apoiada pelo comportamento animal moderno. Carnívoros são noturnos. Embora ainda haja estudos em andamento sobre este tópico, é certamente algo para se pensar. Pense em quantas vezes você já viu ilustrações de dinossauros caçando e vivendo em plena luz do dia. Na realidade, o mundo dos dinossauros pode ter funcionado 24 horas por dia. O Velociraptor era coberto por penas finas. Paleontólogos possuem evidências suficientes para ter confiança neste fato. O Velociraptor não é o único dinossauro carnívoro com penas que vagou pela Ásia Central no período Cretáceo tardio. Havia também dinossauros como Chanabazar, Can e o Conchoraptor. Por exemplo, parentes próximos como o Microraptor foram descobertos com penas preservadas. Em 2007, foi descoberto um antebraço de Velociraptor com as impressões de penas, mostrando que 14 penas longas se projetavam de seu segundo dedo até seu braço. As penas teriam fornecido calor para o Velociraptor, o que teria sido importante de acordo com o Dr. David Button, que explica que há evidências bastante sólidas de que os dromeossauros tinham metabolismos elevados. Se você está gerando muito calor, se você o perde, está desperdiçando muita energia. As penas evitavam a perda de energia dos Velociraptors e os mantinham aquecidos.
O Dr. David Button também sugere que os Velociraptors podem ter usado suas asas para proteger os ninhos, pois espécimes de Oviraptorosaurus, que são parentes próximos do Velociraptor, foram encontrados fossilizados em posição, protegendo seus ovos como uma galinha. As asas também poderiam ajudar a gerenciar a temperatura dos ninhos. As penas também são úteis para criar um saqueador rápido e eficaz, ajudando a gerar velocidade em inclinações ao produzir uma sustentação negativa. As penas também podem ter sido para exibição, prontas para atrair parceiros. Novamente, similar às aves atuais. Essas não eram penas para voo. Embora os Velociraptors tenham fúrcula e clavículas fundidos como as aves modernas, eles não têm a forma correta para suportar asas batendo para o voo. Suas penas provavelmente teriam sido simétricas, diferente das aves modernas, com asas assimétricas. Por fim, as asas do Velociraptor não eram grandes o suficiente para aplanar e suportar seu peso corporal. Uma revista, Science, publicou um estudo que sugere que o Velociraptor pode ter antepassados que podiam voar, mas a perdeu conforme evoluiu. Como mencionamos, o Velociraptor provavelmente era de sangue quente. Ele necessitaria de muita energia para caçar. Ao estudar os ossos e comparar o Velociraptor com animais modernos, os cientistas também podem determinar que a taxa de crescimento de um Velociraptor era semelhante à de um pássaro kiwi, uma criatura com metabolismo de sangue quente. O Velociraptor tinha uma cauda longa que teria ajudado a direcioná-lo quando corria em altas velocidades com ossos duros e fundidos. A cauda mantinha o Velociraptor estável enquanto corria e caçava. Tradicionalmente, pensava-se que a cauda era inflexível, mas um espécime recente foi encontrado com vértebras intactas, curvadas em forma de S, sugerindo um grau de flexibilidade. Com pernas musculosas e essa impressionante cauda, as estimativas colocam o Velociraptor correndo a 40 km por hora, ou 24,85 mph em rajadas curtas. Isso não é apenas mais rápido do que os humanos, mas teria sido mais rápido do que sua presa, o que é bastante aterrorizante. Infelizmente para o Velociraptor, ele não é o dinossauro mais rápido. Ornitomimossauros, que provavelmente corriam como avestruzes, são estimados a terem alcançado velocidades de 70 km por hora, ou 43,4 km por hora. O Velociraptor vivia na Ásia Central e Oriental em áreas ricas em diversos achados fósseis, como a Formação Burung-Goyat e a Formação Jadakta na Mongólia. O Velociraptor tinha vizinhos, incluindo o Protoceratops, Oviraptor, Machaerosaurus e Mahakala. As formações Burung-Goyat e Jadakta eram ambientes secos preenchidos com dunas de areia, embora o ambiente Burung-Goyan fosse um pouco mais úmido em comparação à formação Jadakta. Se você tivesse sorte, poderia encontrar pequenos riachos atravessando o deserto, que eram ótimas áreas para se aproximar sorrateiramente de presas desavisadas. Em seu tamanho, o Velociraptor se alimentava de pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e insetos, qualquer coisa que fosse fácil de dominar e matar. Eles também ocasionalmente se alimentavam de pequenos dinossauros bebês, como jovens Protoceratops, bebês de outros raptores. Os Velociraptors comiam quando podiam. Eles caçavam e se alimentavam de restos de comida. As representações de Velociraptors em filmes frequentemente os mostram como caçadores em grupo, o que é impreciso.
outros fósseis geralmente não são encontrados em grupos, o que sugere que eles viviam vidas mais isoladas. A ideia de Velociraptors, como caçadores em grupo, provavelmente veio da descoberta de vários deinonychus com um tenontosauro. Alguns pesquisadores consideram isso como evidência de caça em grupo, especialmente considerando a diferença de tamanho entre as duas criaturas, com o tenontosauro medindo cerca de 7 metros de comprimento. Mas ainda há um argumento de que isso não é uma evidência irrefutável de vida em grupo. A situação poderia ter sido o resultado de agrupamento para oportunidades de caça oportunistas, ao invés de criar laços como uma matilha de lobos moderna. Geralmente, ainda não sabemos muito sobre como o Velociraptor se comportava socialmente, ou como cuidava de seus filhotes. O Velociraptor possivelmente comia seus filhotes, assim como os dragões de Komodo atuais. Uma vez que um Velociraptor identificava sua presa, eles podem ter usado a famosa técnica do raptor para devorá-la. Como parece, isso envolvia o uso de garras e peso corporal para restringir a presa, o que sugere que a presa era comida viva. Hoje, as águias usam a mesma técnica, usando suas garras para segurar a presa enquanto desfrutam de sua refeição. Graças ao Jurassic Park, provavelmente há um som distinto que vem à mente quando você pensa em velociraptores. O designer de som Al Nelson, que criou sons de dinossauros para Jurassic World, lançado em 2015, admite que não sabemos como os dinossauros soavam. Mas se você quer ouvir os grunhidos assustadores do Tyrannosaurus Rex, veja nosso vídeo sobre isso. No entanto, ele afirma que a precisão científica não era o ponto principal de qualquer maneira, dizendo a Vanity Fair: "Para ser honesto, grande parte do que estamos tentando fazer é criar algo que seja crível, mas que também tenha contexto emocional e personalidade." No nosso caso, a autenticidade se resume a se você acredita que a criatura que você vê soa como ela soa. Sons do reino animal moderno foram misturados para criar as vocalizações de dinossauros nos filmes, algo que Nelson descreveu como a criação de uma nova linguagem e uma nova criatura. O bate-papo dos Velociraptors em Jurassic Park e suas sequências é uma mistura de guindastes africanos, gansos sibilando, cães, golfinhos, cavalos e, infamemente, tartarugas acasalando. Sons de tom mais alto e sons de tom mais baixo são combinados para dar algum peso ao som. Na franquia Jurassic World, esses sons foram ainda mais adicionados, incluindo macacos bujos, orangotangos bebês, pinguins, tigres felizes e o labrador de estimação do Nelson na mistura. Quando se trata de Velociraptors reais, eles provavelmente eram menos tagarelas. Não sendo caçadores em grupo, eles não teriam necessidade de muitas das vocalizações produzidas por seus equivalentes fictícios. Embora não tenhamos evidências sólidas de como um Velociraptor soava, e sem uma máquina do tempo, nunca saberemos realmente. Alguns pesquisadores acreditam que a águia marinha de Steller pode nos dar uma pista, pois as águias marinhas de Steller têm formas de crânio semelhantes ao Velociraptor. Ouça a sua vocalização distinta e veja o que você acha. Outros pesquisadores apontaram para as vocalizações do casuar como um som sugerido semelhante. Dê uma ouvida e nos diga quais pesquisadores você acha que têm o melhor palpite. Talvez não seja sobre comunicação vocal também. O Velociraptor possuía penas longas. Isso também poderia ter sido uma ferramenta de comunicação, assim como para as aves modernas. Como mencionado, eles poderiam ter sido úteis para atrair um parceiro. De acordo com os fósseis encontrados, os Velociraptors desapareceram há cerca de 70 milhões de anos.
Eles se extinguiram milhões de anos antes de um asteroide de 6 milhas de largura atingir a península de Yucatán, criando um efeito cascata de eventos que destruiu e reinventou o ecossistema da época. No entanto, outros raptores em sua árvore genealógica, os Dromaeosauridae, continuaram a existir até o evento de extinção em massa. O Velociraptor faz parte de um grupo chamado Eudromiosauria, um subgrupo de Dromaeosauridae. Membros desta árvore genealógica tendem a compartilhar grandes mãos com 3 garras fortes e eram bastante inteligentes. Dromaeosauridae são dinossauros semelhantes a pássaros que variam de tamanhos médios a pequenos e tendem a ter características semelhantes, como dentes serrilhados e grandes garras. O Velociraptor era menor comparado a alguns de seus ancestrais. Para comparação, o grupo Dromaeosauridae também inclui o Utahraptor. O felpudo Utahraptor, que viveu no início do período Cretáceo, cerca de 112 a 100 milhões de anos atrás, media um colossal 6 metros de comprimento e pesava cerca de 1.000 quilogramas. Provavelmente não é surpreendente que este seja o maior raptor já descoberto até agora no mundo. Em 1975, um paleontólogo da Universidade Brigham Young, chamado Jim Jensen, reuniu uma coleção de ossos de terópodes de um local de escavação chamado Dalton Wells, em Utah. No entanto, esses ossos permaneceram sem identificação até 1991, quando o paleontólogo Jim Kirkland e sua equipe estavam escavando nas terras férteis fora de Moab, Utah. Kirkland encontrou a mandíbula de um terópode primeiro, mas foi a descoberta de uma longa garra curvada que entregou o jogo. Isso era um raptor. Este fóssil de garra foi eventualmente classificado como Utahraptor ostromazei, mas não antes de algumas outras sugestões de nomes, incluindo Dinoraptor e Spielberg, este último em homenagem ao diretor de Jurassic Park, Steven Spielberg, ou talvez para tentar obter algum financiamento do mundialmente famoso diretor. Kirkland então reconheceu os ossos descobertos por Jim Jensen como pertencentes a um Utahraptor, o que permitiu aos pesquisadores reunir evidências suficientes para ter uma melhor ideia de como o dinossauro parecia. Além de seu tamanho massivo, o Utahraptor pode ter usado sua garra de uma maneira diferente de seus ancestrais. Angélica Torreses, uma paleontóloga da Universidade de La Rioja, diz: as garras na mão parecem ter sido mais especializadas para cortar do que outros dromaeossauros. A mandíbula do Utahraptor é ligeiramente mais inclinada para a frente em comparação com outros raptores, mas é provável que ele tenha usado a mesma forma de comer que outros dinossauros carnívoros, o agarrar e rasgar. Nossa compreensão do Utahraptor e como ele se compara aos seus ancestrais como o Velociraptor aumentou ainda mais em 2001, quando dezenas de ossos de Utahraptor foram descobertos em Moab. De jovens raptores a juvenis a um adulto, essa descoberta foi fascinante e ajudou os pesquisadores a descobrir coisas como a robustez dos Utahraptors adultos, ao contrário de seus membros da família esbeltos. A última espécie conhecida de raptor sobrevivente viveu na área agora conhecida como Novo México 67 milhões de anos atrás. O Deneobellator nodoesperus foi descoberto em 2008 por Robert Sullivan. Esta espécie foi nomeada como uma homenagem àqueles que viveram na região da Bacia de San Juan, no Novo México. Isso se traduz para guerreiro navajo do sudoeste. Este dinossauro tinha um tamanho similar ao Velociraptor. O Daneobellator tinha 1 metro de altura, cerca de 3 pés e meio, e tinha cerca de 2 metros de comprimento, ou 6 a 7 pés. Como seus ancestrais, era um predador leve e ágil, coberto de penas.
Anos de evolução proporcionaram a este dromaeosaurídeo uma cauda mais flexível em relação a outros membros de sua linhagem. Algo que Steven Jasinski, que trabalhou com Robert Sullivan e Peter Dodson para estudar e registrar essa descoberta, compara a cauda de um gato, explicando que, enquanto a cauda em si permanece reta, também está constantemente se movendo enquanto o animal muda de direção. Isso teria ajudado o Diniobelator ao perseguir presas. O Velociraptor não é famoso apenas por sua carreira no cinema. Também foram encontrados alguns incríveis fósseis de Velociraptor. Um exemplo é um Velociraptor travado em combate com um Protoceratops, um fóssil que agora é um tesouro nacional no país em que foi encontrado, a Mongólia. O fóssil dos dinossauros lutadores foi descoberto em 1971 por uma equipe polaco-mongol. Embora seja improvável que esses dois fossem inimigos mortais, a batalha certamente parece feroz. A longa garra do pé do Velociraptor está cravada na garganta do Protoceratops, enquanto o Protoceratops está esmagando o braço do Velociraptor em sua boca, o que provavelmente quebrou o braço do Velociraptor. Graças ao estudo de Lars Schmitz e Ryosuke Motani sobre os anéis escleróticos dos dinossauros, podemos supor que essa batalha provavelmente ocorreu ao amanhecer ou ao anoitecer, provavelmente o momento do dia em que essas criaturas teriam cruzado caminhos. Apesar de ser esperado que o audaz Velociraptor vencesse essa luta, é improvável que tenha ocorrido. Geralmente, lutas como essas vão para a criatura mais robusta, que seria o Protoceratops neste caso. Então, por que esse Velociraptor enfrentou um Protoceratops? A questão ainda é debatida. Foi um caso de desespero e fome? Ou o Velociraptor era um caçador inexperiente? Para citar o Dr. David Hone, era jovem e ingênuo. O Protoceratops era particularmente vulnerável por algum motivo? Geralmente, é raro os predadores enfrentarem presas com mais do dobro do seu tamanho. Como aponta o Dr. David Button, os carnívoros tendem a atacar algo maior apenas se estiver doente, ferido ou velho. Eles não querem arriscar se machucar, pois isso poderia ser fatal. Uma perna quebrada, por exemplo, o impediria de caçar. Os dinossauros lutadores foram preservados para sempre após serem enterrados, possivelmente por uma duna de areia desmoronada ou tempestade de areia. Apesar da raridade deste encontro, isso não significa que o Velociraptor não gostava de um lanche ocasional de Protoceratops quando podia conseguir um. Em 2008, caçadores de fósseis desenterraram fósseis de Protoceratops, com marcas de mordidas de dentes de raptor, ao lado de 2 dentes pertencentes a Dromaeosauridae, como um Velociraptor. Após analisar o espécime, os pesquisadores conseguiram determinar que o herbívoro não havia sido morto por um raptor. Havia pouca carne nele, daí as marcas de mordida, sugerindo que este cadáver foi saqueado. Velociraptores preferiam mais caçar do que saquear. Por exemplo, eles não tinham o tamanho para assustar outros dinossauros de uma matança ou a força da mandíbula para morder através do osso. Mas isso aconteceu. Além disso, o Velociraptor foi feito para caçar. Seus atributos físicos o fizeram um predador eficaz, não precisando se alimentar de restos com frequência. Outro fóssil famoso de Velociraptor também nos conta um pouco sobre sua dieta e estilo de vida. Este fóssil foi descoberto pela primeira vez no deserto de Gobi em 1994, mas não foi até 2012 quando o Dr. David Hone e sua equipe de pesquisadores internacionais publicaram um artigo descrevendo um fóssil de Velociraptor preservado com um grande osso de pterossauro em suas entranhas, encaixado na parte superior da caixa torácica do Velociraptor, onde o estômago teria estado localizado. Esta situação provavelmente também foi o resultado de escavação, dada a diferença de tamanho entre os dois dinossauros,
o pterossauro tinha uma envergadura de 2 metros, ou cerca de 6,5 pés, então teria sido um alvo difícil e perigoso. Então parece que até o Velociraptor não recusaria algo gratuito. O osso do pterossauro tem 75 milímetros de comprimento e está em condições notavelmente boas, então o Velociraptor pode ter morrido logo após comer o osso. Como o Dr. David Hone apontou, o osso não tem marcas ou deformações incomuns que poderiam ser atribuídas a ácidos digestivos. O Velociraptor tinha uma lesão nas costelas quando morreu, o que pode ter contribuído para a sua morte. O Velociraptor ficou famoso quando estrelou ao lado do Tyrannosaurus Rex na adaptação de 1993 do romance Jurassic Park de Steven Spielberg. Mas os Velociraptors no filme Jurassic Park não são realmente Velociraptors. Os vilões fictícios do filme de Spielberg se assemelham mais ao Deinonychus, outro parente do Velociraptor. O Deinonychus era maior que o Velociraptor e tinha traços faciais um pouco distintos. Além disso, os dois dinossauros viveram 30 milhões de anos separados um do outro. A confusão vem do que a National Geographic chamou de um jogo de telefone sem fio da ciência popular. Michael Crichton, que é o autor de Jurassic Park e sua sequência O Mundo Perdido, consultou um texto do paleontólogo americano Gregory Pohl chamado Dinossauros Predadores do Mundo. Vale ressaltar que Gregory Pohl passou a ser creditado como um dos especialistas em dinossauros para o Jurassic Park. Em Dinossauros Predadores do Mundo, Pohl disse que Deinonychus e o Velociraptor poderiam ser agrupados como a mesma coisa. Essa ideia entrou no romance de Crichton, que depois entrou no filme. Jack Horner, o famoso paleontólogo que quer criar uma criatura dinossauro Chickensaurus e que foi a suposta inspiração para o protagonista Alan Grant de Jurassic Park, manteve essa ideia em entrevistas subsequentes sobre o filme, apesar da noção ser posteriormente rejeitada pela maioria dos paleontólogos. Assim, aos olhos da mídia, o Velociraptor e o Deinonychus têm sido consistentemente confundidos e rotulados erroneamente. Confusões assim ocorrem na paleontologia. Ocasionalmente, diferentes cientistas darão nomes diferentes ao mesmo espécime. Ou um novo espécime recebe um nome já em uso para outra criatura, e assim um novo nome precisa ser atribuído. Dessa confusão, ainda existem várias concepções errôneas sobre velociraptores que prevalecem entre algumas pessoas hoje. Já abordamos algumas dessas questões neste vídeo, mas aqui está um resumo de algumas das principais diferenças entre velociraptores de filmes e velociraptores reais. Como aprendemos, o Velociraptor tinha pouco menos de 2 metros de comprimento e menos de 1 metro de altura. Em comparação, o Deinonychus tinha 3 metros de comprimento e podia atingir pouco mais de 1 metro de altura. Por causa do Jurassic Park, as pessoas costumam se surpreender com a estatura menor do Velociraptor. A falta de penas era outra grande diferença entre os Velociraptors reais e suas contrapartes escamosas e reptilianas apresentadas no Jurassic Park e suas sequências e spin-offs subsequentes. Quando os dinossauros foram descobertos, os pesquisadores pensavam que eram grandes criaturas escamosas semelhantes a lagartos. O termo dinossauro, cunhado pelo paleontólogo Richard Owen em 1842, criou a palavra combinando duas palavras gregas, dinos, que se traduz como terrível e grandiosamente temível, e soar, que significa lagarto. Conforme a pesquisa se desenvolveu e mais descobertas foram feitas, muitos paleontólogos concordam que muitos dinossauros, e talvez até a maioria dos dinossauros, tinham uma cobertura de penas.
Esse desenvolvimento na pesquisa não se traduziu em nossa mídia mainstream. O professor John O'Malley Arca, professor de cinema e televisão na Universidade de Kingston, acredita que Hollywood não teria permitido que dinossauros com penas aparecessem na tela. Ele diz que não acha que teriam permitido que animais com penas fossem as criaturas monstruosas. Há algo sobre penas que é um pouco cômico. Jack Horner também defendeu os velociraptors sem penas em Jurassic World, apontando que nós fizemos os melhores dinossauros que pudemos na época. Não podemos afirmar que agora traremos de volta os dinossauros emplumados. Precisamos manter a consistência. Jurassic Park e 4 são todas partes de uma história. E então, infelizmente, não podemos mudar a aparência dos dinossauros. Por outro lado, alguns paleontólogos se opõem ao fato de que descobertas científicas recentes não estão sendo representadas na tela grande. Especialmente na franquia Mundo Jurássico, que começou em 2015, um tempo bem depois da teoria do dinossauro emplumado ter sido estabelecida na comunidade científica. O Dr. David Button acha uma pena eles não colocarem penas no Velociraptor nos filmes do Parque Jurássico. Eles seriam, na verdade, muito mais assustadores, porque seria algo que reconhecemos, mas um pouco errado. Com quem você concorda? A ideia de Velociraptors caçando em grupos é evidente desde o primeiro filme Jurassic Park, ganhando ainda mais destaque no reboot da franquia Jurassic World, que dá a cada Velociraptor um nome baseado na posição no grupo. Não temos nenhuma evidência desse comportamento em Velociraptors no momento, e nem acreditamos que eles se comunicariam como no filme. E, como discutido anteriormente, embora o Deinonychus possa ter caçado em grupos, nem todos os paleontólogos estão convencidos de que isso era o caso. Uma cena-chave que ocorre mais cedo em Jurassic Park envolve a descoberta de um Velociraptor por Alan Grant e Alice Sadler. Obviamente não poderia ter sido um Velociraptor, mas talvez um Deinonychus. O primeiro espécime de um Deinonychus foi realmente descoberto por Barnum Brown, em Montana, em 1931. Ele não estava muito interessado no espécime e o nomeou de Daptosaurus. Não foi até a década de 1960 que o paleontólogo John Ostrom descreveu oficialmente e nomeou o Deinonychus. Estabelecemos que os Velociraptors eram inteligentes, mas não tanto quanto retratados no cinema. O mesmo provavelmente se aplica ao Deinonychus. Eles eram relativamente inteligentes para a sua espécie, mas certamente não estariam planejando perseguir crianças em um parque temático. Como discutido, acredita-se que o Velociraptor era bastante rápido. Ainda há debate sobre a velocidade do Deinonychus. Alguns mantêm que esta também era uma criatura rápida, mas um estudo recente sobre o Deinonychus sugere que ele não era tão rápido ou ágil quanto alguns de seus contrapartes terópodes. Na verdade, este estudo coloca o dinossauro a um ritmo de 6 milhas por hora, ou pouco menos de 10 km por hora, ou pouco menos de 10 km por hora, que é mais lento do que a velocidade média de corrida para homens, que é de 8 milhas por hora, ou cerca de 13 km por hora. Isso tornaria uma cena de ação-chave em Jurassic World, que envolve um bando de Velociraptors, Deinonychus, acompanhando o ritmo de veículos enquanto caçam o antagonista fictício do filme, o Indominus Rex, um pouco mais relaxada em ritmo. Como muitas coisas que Spielberg faz na indústria cinematográfica, essas ideias sobre Velociraptors tiveram um impacto duradouro sobre como eles têm sido retratados pela mídia e vistos pelo público. O Velociraptor passou a ter uma carreira cinematográfica variada, incluindo sucessos como o filme Lego Batman, lançado em 2017, até empreendimentos menos conhecidos, como o Velocipastor, também lançado em 2017. Então, a realidade de um Velociraptor o torna um dinossauro menos interessante? Absolutamente não.
Essa criatura captura a imaginação das pessoas há anos por um motivo. O Velociraptor é uma criatura fascinante e tivemos a sorte de descobrir espécimes suficientes para ter uma visão do cotidiano deste dinossauro. Obrigado por assistir ao vídeo hoje. O Velociraptor é mais ou menos assustador agora que você aprendeu tudo sobre ele? Se você quiser saber mais sobre dinossauros, veja nossos outros vídeos.